Hoje com um convidado especial, o técnico Alan Al do CRB já, tá? Marlon Araújo está com a gente aqui. Tudo bem, Marlon? Boa noite. Quando a gente tem convidado, a gente vem para essa outra área aqui do estúdio para falar primeiro dos jogos do final de semana. O CRB folgou, o CSA jogou, mas só empatou, não é isso, Marlon? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Alagoas. É verdade. Um empate com um gosto amargo. O CSA na estreia, ou melhor, reestreia de Moza Santos, fez um futebol envolvente na primeira etapa. Criou diversas oportunidades para finalizar e fazer o seu gol, mas não conseguiu. E quando começou o segundo tempo, saiu na frente, mas perdeu competitividade naquilo que a gente sempre vem comentando. É um CSA desequilibrado quando começa a trocar peças. O time se desgasta, sente um pouco. Sente e, mais uma vez, sentiu bastante. E o Vila Nova aproveitou e pontuou no estádio Rei Pelé. Vamos ver os gols? Vamos ver os gols. Coloca na tela. No primeiro tempo você falava que teve alguns lances, inclusive. A gente só tem os gols agora, nesse momento, mas olha, primeiro gol azulino. Jogada, segundo tempo, é o Gabriel fazendo uma bola na diagonal das costas do sistema de defesa e o Della Torre finaliza. O George, que fechou o gol, falhou. A bola passa entre as pernas. Aí o segundo tempo, finalzinho, o Alisson bate, repete a cena entre o poste e o goleiro, a bola passa entre as pernas. Só mudou Só gol, mudou. Né? No momento, foi o gol da Siqueira Campos. No momento, exato. No momento que o Vila Nova fazia por merecer o empate. O jogo acabou sendo justo pelo aproveitamento. Não pelo volume, não pela posse. O CSA teve 70% com a bola o tempo todo. Característica da ideia de jogo do Moza Santos. Mas vamos ver a análise tática que você preparou aqui pra gente. Como é que se comportou o CSA? Olha o primeiro tempo. O CSA tem a amplitude feita pelos laterais, em verde, o Hernandes e o Yuri. Os zagueiros jogavam na linha divisória, empurravam, imprensavam o Vila Nova no seu campo. O Yuri e o Della Torre e o Marco Túlio, que voltou a ser titular, fazendo as diagonais, ora buscando o lado de fora do campo, ora por dentro. O CSA criou, finalizou, mas parou no melhor momento do goleiro George. Na segunda etapa, principalmente, coloca a próxima imagem. O que é que mudou aí, o CSA? Principalmente as trocas que falei. O CSA troca todo esse momento ofensivo. Iago, Ailon, Ian Rolim e Reinaldo e Bruno Mota. As 5 substituições do CSA não surtiram efeito. Já do Vila Nova, que fez um 4-2-4 com o Dudu e o João Pedro, que é um canhoto, um meia canhoto, e aí fez 4 à frente, 4 atacantes. Alan Grafite, Alisson, Douglas Coutinho e o Jonathan Cardoso. E aí buscou o empate, arriscou. O jogo ficou muito mais aberto, porque esse corredor central começou a ficar mais liberado. E aí a equipe foi premiada no finalzinho, fazendo o gol de empate e conquistando um ponto importante. Muito bem. Vamos ver agora a classificação, antes da gente entrevistar o técnico regatiano, o Alan Al, porque o final de semana foi bom para o CRB. O CRB poderia perder posições e não perdeu. Vamos ver a classificação, então, da Série B após os jogos do final de semana. Coritiba segue líder 42, CRB 40 pontos. São os dois únicos que passaram, né, da casa dos 40. Botafogo encostou, né, Marlon? Terceiro com 38, tá numa recuperação, Botafogo, né? Quarto, Goiás, 38. Náutico tem 35. Sampaio Corrêa, Guarani, Avaí, Vasco e Operário fecham a primeira parte da tabela. Nós temos a segunda parte da tabela e aí o CSA abre a segunda parte, né, na 11ª posição com 29, um ponto a mais, seguido de Remo, Brusque, Ponte Preta, Cruzeiro, Vila Nova. Na zona de rebaixamento, seguem Vitória, Londrina, Brasil de Pelotas e o Confiança, que está numa campanha terrível, né, Marlon Araújo? Vamos ver. O grande destaque é a regularidade de CRB e Coritiba, permanece lá. 5 pontos de vantagem para o quinto colocado e o CRB fecha a rodada que vem. A 23ª, o CRB joga por último. E aí ele pode até perder posição, mas tem a condição de abrir ainda mais vantagem. Então essa é a grande importância. Para finalizar, para a gente voltar a falar do CSA, amanhã não estarei aqui, mas eu quero já mandar meus parabéns ao lado azul da força. Aniversário do CSA amanhã. Aniversário do CSA, completa 108 anos. Já vai de agora o meu forte abraço à torcida azulina. Exatamente. Parabenizando a torcida azulina, mas agora vamos falar com a torcida regatiana. Vamos lá para o outro lado aqui do nosso estúdio, porque quando a gente recebe convidados, a gente vem para cá e aqui é muito legal a gente receber quem está comandando os times, né? Então a gente tem hoje a presença aqui no estúdio do técnico regatiano Alan Al. E que bom ter a sua participação, professor. Tudo bem? Bem-vindo, né, Alagoas. A gente não tinha conversado pessoalmente ainda. Muito bom ter a sua presença aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar conversando com vocês pessoalmente, já que a gente não tinha tido essa oportunidade ainda de trocar
esse calor humano aí mesmo com a pandemia, mas ter essa presença física aqui, eu acho que é muito gratificante. Professor, eu quero primeiro te parabenizar. Eu gostaria de saber, o senhor participou do último acesso, né, do Cuiabá. E hoje você tem a maior invencibilidade do país, a regularidade tão falada para conquistar o acesso. Como participante do acesso do Cuiabá, o que você vê de similaridade? Você está sentindo o acesso mais de perto? Eu acho que tem 2 pontos fundamentais que fazem a gente manter essa regularidade, que é o nosso grupo muito equilibrado e o trabalho do dia a dia. É um grupo trabalhador, é um grupo que em momento nenhum se poupa, pelo contrário, a gente que tem que dar uma segurada às vezes, e esse comprometimento, né, com os resultados, com a torcida, com o trabalho em si, eu acho que vem surtindo efeito, e isso é fundamental para que a gente possa aí continuar essa regularidade e brigando a cada jogo como se fosse uma decisão. Eu acho interessante isso, né, Marlon? A gente tinha trazido uma fala do professor na semana passada, que foi depois do jogo do Confiança. Isso. Né? E ele falava o seguinte, que cada jogo, né, o CRB está pensando jogo a jogo. E isso talvez seja mais interessante porque você não já fica pensando daqui a 5 jogos. Você tem que resolver agora. E na Série B, né, professor? Cada jogo é de fato uma decisão para você buscar esse objetivo maior, que é o acesso, né? Com certeza. Eu acho que sempre foi falado, né, que essa Série B seria a maior e a mais difícil de todos os tempos, praticamente, se não dos últimos nesse formato de pontos corridos. E a cada jogo a gente encara isso, né, como se fosse o jogo mais importante, como se fosse uma decisão. Obviamente que a gente analisa a tabela e vê as situações também dos adversários, mas cada jogo para nós vem sendo encarado como se fosse uma final de um mata-mata. E eu acho que isso vem fazendo a diferença. Essa diretoria, ela traz um momento de buscar a ciência para resolver questões, tomada de decisões. E você traz na sua comissão técnica um responsável, até eu, conversando com o Thiago, ele falava departamento científico. Isso é visualizar que a ciência veio para ficar no futebol. E quando você toma uma decisão baseada na ciência, que eu chamo que não é vetar, que não é poupar, é vetar, é retirar para preservar. Isso faz uma diferença, essa reta final, isso é fundamental, já que você conquistou com o Cuiabá, sabe da importância de que não é com 11 que se ganha, que se conquista um acesso, e sim com um trabalho de um clube com essa visão, uma visão muito mais científica. Eu acho que isso é fundamental, né? No futebol, mas em todos os setores, a evolução, as informações, elas são fundamentais. E as informações que a gente tem através de dados de GPS, de exames clínicos, de treinamento, de carga de treinamento, vem sendo fundamental. Nós somos, eu acho que, a 3ª ou 4ª equipe no Brasil que menos tem lesões. Isso num campeonato tão disputado, você contar com todos os atletas, poder fazer alterações também embasado naquilo que a gente vê no dia a dia, valorizando o trabalho, e é por isso que a gente é tão competitivo no nosso dia a dia de trabalho, eu acho que é fundamental. E esse coordenador científico, ele é um fisiologista que... Qual o nome dele? É o Thiago Setolin, que ele envolve todas as informações da preparação física, da fisiologia, da nutrição, enfim, de todos os departamentos, departamento médico, fisioterapia, para que a gente possa tomar as decisões não só no jogo ou antes do jogo, mas também no dia a dia de trabalho, para que a gente não deixe de trabalhar, mas ao mesmo tempo não sobrecarregue ninguém nessa maratona aí que a gente teve essa folga agora na tabela de 5 dias, 10 dias aí, mas antes a gente vinha numa sequência muito difícil e conseguia manter um nível de rendimento. E é importante frisar, né, Marlon, que assim, além desse trabalho fora das 4 linhas, né, tem que também conter um pouquinho mais, assim, a gente sabe que o torcedor já está eufórico, já está acreditando no acesso, né, nunca tinha visto o CRB começar uma competição e estar, né, numa sequência até agora, já viu outras cenas, começava bem, depois ia lá para baixo. De certa forma, a euforia tem que ficar na torcida, né? Vocês continuam trabalhando jogo a jogo, mas é claro que o objetivo final não deixa de ser o principal, que é esse acesso nunca conquistado pelo CRB. A gente fica feliz, fica orgulhoso, né, com esse calor humano do torcedor, mesmo nesse período de pandemia, com a vibração positiva, e a expectativa também ela é grande entre nós, mas a gente precisa controlar sempre isso de uma maneira muito equilibrada,
muito equilibrada, para saber que cada jogo vai ser muito difícil. O próximo jogo nosso contra o Goiás é um jogo dificílimo, né? Tanto é que são duas equipes aí que se mantiveram no G4 praticamente o campeonato todo, vai ser decidido em detalhes, né? O próprio jogo contra o Confiança foi um jogo difícil. E era o Lanterna, né? E era o Lanterna. Poderia ter sido um pouquinho mais fácil, né? Exato, perdemos alguns gols ali, né? Algumas situações que infelizmente acontecem no futebol, mas soubemos suportar bem. Então, isso demonstra que essa Série B você não pode piscar e não pode se acomodar. Mas isso também a gente vai alimentando no dia a dia, cobrando de uma maneira positiva, para que não só os 11 que iniciem a partida, como você falou, estejam envolvidos, mas todo o grupo, 35, 40 jogadores pensando no mesmo objetivo. Em quantos % o torcedor pode esperar? Não vou falar de acesso, Alan, que eu sei que você já não vou falar de Alan para não dar margem. Mas assim, de quantos % o torcedor pode dizer assim, Alan Al é do CRB já para a temporada do ano que vem? De coração, 100%. Eu acho que eu falei até em off para você, e não tenho vergonha de falar isso, da minha felicidade de estar aqui, não só no CRB, mas em Maceió, no estado de Alagoas, e ser recebido tão calorosamente, tão respeitosamente como eu fui. E a gente procura retribuir todo esse carinho da torcida, até dos adversários, com trabalho, com respeito, com humildade, que nós somos seres humanos, né? Além de profissionais, nós somos seres humanos, e eu acho que uma troca de... Mas a conversa já iniciou? Já iniciamos a conversa. Eu acho que é um projeto da diretoria e também meu. Não acredito que deva haver muito empecilho para a gente renovar, e a gente espera aí continuar dando muita alegria, que o torcedor é a razão número 1 do futebol para a gente seguir em frente. Agora, Edson, o Marlon Corneta agora, porque eu também falo a linguagem do torcedor. O torcedor fica, não tira o Diego Torres, não tira o Jajá no segundo tempo. O que é que você fala para esse torcedor? Não tira o Diego, tem que ser o titular, enfim. Fala agora para o torcedor. Eu já entendi. Mas eu tenho que fazer a pergunta para o torcedor. É o que eu falo sempre, né? A gente prefere, às vezes, tirar ou não é preservar nem poupar, mas é não perder o jogador para o próximo jogo e perder ele durante 15, 20 minutos finais, que a gente começa a perceber, e aí também a responsabilidade nossa como treinador de você ter essa percepção de queda de rendimento durante a partida e valorizar todo o grupo. Eu acho que nós temos um grupo homogêneo e se torna homogêneo a partir do momento que você dá responsabilidade de maneira igual para todos. Aqueles que entram, aqueles que saem, aqueles que iniciam a partida e aqueles que terminam têm a mesma mentalidade e a mesma responsabilidade do que todos. É óbvio que se eu pudesse, eu contaria com o Diego todos os jogos durante 100 minutos, 200 minutos até o fim, mas a gente não pode só pensar com o coração, mas também, principalmente, com as informações que a gente tem e não perder ninguém nesse momento, acho que é fundamental. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Desejo sucesso, como o Marlon falou já aqui, já tinha comentado, né? Um acesso para chamar de seu e da torcida do CRB que está esperando esse acesso para colocar na história também. Muito obrigado, uma boa sorte, sempre bem-vindo aqui, tá? Obrigado. E antes, gente, já tá subiu, primeiro lugar é aqui. Compromisso. Vamos assinar dá sorte, com a Natália Lopes, nossa assessora, está aqui então do CRB. A Natália já fica sabendo, já fica anota agendado. na agendinha aí. Não precisa ser no final, não. Subiu matematicamente, já vem aqui. Né? Vamos dar trabalho para ela. O pessoal só ganhar bem, tem que correr atrás também. Exato. Obrigado, Alan Al, técnico regatiano. Obrigado, Marlon Araújo. Um abraço.